Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vou, vou explorar um tópico fundamental em processamento de sinais. A apresentação de análise do espectro utilizando a transformada de Fourier. Pois bem, a análise do espectro utilizando a transformada nos permite identificar as diferentes componentes de frequência presentes em um sinal, revelando informações valiosas sobre seu conteúdo e comportamento. Para demonstrar esse conceito, utilizamos um código Python que calcula o espectro em um sinal e identifica seus picos de frequência. Pois bem, vamos ao código. Vamos começar analisando um sinal a partir de um arquivo disponibilizado pelo professor .mat, contendo os dados. Primeiramente, carregamos o arquivo e extraímos a frequência de amostragem, o vetor de instantes de amostras e as amostras do sinal. Em seguida, utilizamos a transformada de Fourier para calcular o espectro do sinal, com a opção de normalização. Com o espectro calculado, encontramos os picos utilizando a função find/pix. Através da função fftFrec, obtemos as frequências correspondentes aos picos. Além disso, calculamos as fases correspondentes aos picos utilizando a função np.angle. E por fim, exibimos o número de picos encontrados, as frequências e as fases correspondentes. Como podemos ver no código a seguir, o diretório do arquivo ele está presente nessa aba aqui. E para obter esses dados, eu utilizei as seguintes funções para encontrar as frequências, os vetores e essas amostras. Para calcular o espectro, utilizei este código, os picos para este e as frequências correspondentes para esse, como eu tinha bem dito, falado. Pois bem, agora podemos ver a plotagem do gráfico. Para tornar a análise mais visível e visual, utilizamos a biblioteca Matplotlib para plotar um gráfico com os picos destacados. Utilizando a função plt.stem, ele exibe as frequências nos picos no eixo X e as amplitudes no eixo Y. Essa função ela é diferente da plotagem, porque podemos personalizar para melhor se adequar à questão. Agora, por fim, vamos executar o código e ver no console as respostas que encontramos. Pois bem, o número de picos encontrados para a situação foi de 639. As frequências dos picos foram essas. E as fases correspondentes aos picos foram estas. Por fim, vendo a plotagem do gráfico, conseguimos ver os espectros dos picos destacados na imagem seguinte. Com esse código, podemos realizar uma análise de espectro em um sinal e identificar as frequências dominantes através dos picos encontrados. Isso nos forneceu informações importantes sobre as características do sinal em termos de suas componentes de frequência, através da transformada de Fourier e técnicas de processamento de sinais. Podemos explorar e compreender melhor os sinais em várias áreas, como telecomunicações, processamento de áudios e análise de dados, entre outros, Espero que essa apresentação tenha fornecido uma introdução clara sobre a análise de espectros e como utilizar a transformada de Fourier para esse propósito. Obrigado.